Fala galera, aqui é Luiz Remígio, engenheiro civil, e eu vim mostrar para vocês aqui algo bem interessante, que é como eu entrego, tá, os meus projetos. A gente tem que ter um cuidado, como engenheiro estrutural, de sempre estar buscando aliar a estrutura, certo, a arquitetura, e saber que no detalhamento a gente tem que ir conforme os processos construtivos da obra. Por exemplo, a obra ela vai iniciar como? Na marcação da planta de locação, a gente vai para a planta de formas. Na prancha de formas, a gente vai seguindo, subindo os pavimentos, tá ok? De acordo com o sistema estrutural. Então, como eu entrego o meu projeto, é assim, na primeira prancha, certo? Na primeira folha, sempre vai do projeto estrutural a planta de locação. Que é essa planta aqui, ó, que vocês estão vendo, ela contempla eixos, contempla também cotas e dimensões de sapatas, aonde vai ser a perfuração de todas as valas, tá certo? Na planta aqui de forma, que já a parte de cima, certo? Na parte de dimensões de cada elemento. Então a gente pode analisar aqui, ó, que na planta de formas existe a numeração das vigas, qual também as dimensões, o eixo que vai ficar cada pilar. E aqui a gente também pode encontrar no mesmo projeto toda a parte de elementos, certo? O que vai conter aquele elemento? Laje de vigotas, vigas, pilares e também todo o quantitativo da obra. Então eu sei o quantitativo da obra por elemento e sei o quantitativo da obra por resumo do pavimento, certo? Então facilita na hora de eu comprar uma laje de vigotas, eu quero pedir minha laje. Então eu vou chegar lá, ligar para uma loja de pré-moldados e vou perguntar quanto é que ele tem 148 metros de laje, certo? Então já fica fácil de você visualizar esses índices. Assim também como o volume de concreto, certo? Que a gente está vendo aqui, ó, no projeto, que é 13 metros cúbicos. Então tem-se um planejamento, certo? Então eu consigo entregar, né, para o cliente em relação a isso. Eu acredito que facilita muito, porque se você já tem um controle de quanto você vai gastar de superfície de laje e também de volume de concreto, além também da quantidade de aço que o cliente vai gastar numa construção por elemento, certo? Das formas, a gente vai para as fundações, que é todo o dimensionamento da parte de base, certo? Da parte da base da nossa estrutura. O que eu detalho aqui são todas as armações, certo? Porque facilita. Eu coloco aqui, vamos supor, 4 ferros de 10 a cada 20 centímetros, cortados com 1,33, com viradas de 12 centímetros. Então, eu consigo fazer esse detalhamento e facilita para a mão de obra. Porque ao tempo que eu estou detalhando um projeto, fazendo um detalhamento melhor de um projeto, como ele vai executar realmente, né, a mão de obra ela vai executar ele, facilita e eu ganho produtividade na obra. Isso é assim, são coisas que você vai elaborando, vai aprimorando no seu projeto, certo? E eram dores que o cliente sempre sentia, né? Em questão também, eu via que quando eu entregava um projeto, havia algumas dúvidas ainda, e eu sempre fui pegando essas dúvidas e fui moldando melhor os projetos. Então a planta de fundações, ela vai toda a parte de dimensão da fundação, consequentemente também a altura dos arranques dos pilares, certo? A gente tem as dimensões que vai ser os pilares, e a questão também do estrivo, você colocar o diâmetro do estribo, quanto é que ele vai ser fechado, isso facilita demais também. Depois das fundações, a gente vai subir o quê? Pilares. Então já vem a planta de pilares, certo? Essa planta de pilares, ela pode ser detalhada, eu prefiro detalhar em toda a sua altura, ou seja, no total da obra. Se ele deu 11 metros aqui, como a gente está vendo no projeto, ele tem 11 metros de altura, então eu detalho o pilar em toda a altura dele, porque facilita também na visualização da mão de obra. Eles vão ver a questão de transpasse, quanto é que eles têm que transpassar de um ferro para o outro, então facilita demais. Então essa é a prancha 4, tá? A prancha 4, assim como na fundação, na planta de pilares também eu coloco um resumozinho de aço, ó, que aí ele vai saber, ó, por pilar, por elemento estrutural, quanto é que ele vai gastar. Então facilita. Por exemplo, eu coloco aqui o P1, ó. O P1, a ferragem de 5 tem uma quantidade de 12, certo? Então, comprimento de 1,69 com comprimento total de 2.028 centímetros, tá? Você sai um cálculo mais detalhado, isso aqui facilita na hora de você comprar a ferragem da sua obra e se planejar. Assim também como o resumo de material. Depois de pilares, você vem para as vigas, né? Eu detalho as vigas, que é geralmente como ocorre, né? Base, pilar, você faz a viga, depois vem o sistema de laje, tá ok? Eu sempre tento seguir o padrão que vai para a obra. Aqui tá todo o detalhe do pilar, com as dobras. Aqui tá um caso interessante, porque nas vigas eu tento sempre acompanhar o que eles estão fazendo. É muito normal que a gente coloque sempre 12, como a barra ela tem 12 metros, então eu pego 12 metros de um lado, se for uma viga contínua, eu tenho uma viga que vai pegar 12 metros,
por exemplo, 30 metros de vão. Então eu tenho 12 metros e o restante eu completo no meio, certo? Então o transpasse do meio, mesmo que o transpasse seja uma zona de enfraquecimento da armadura, mas como eu tenho um transpasse muito grande, facilita e eu não tenho esse enfraquecimento, pelo transpasse ser maior. E esses 12 metros de armadura eu coloco porque como a barra tem 12 metros, a gente tem que evitar o máximo possível de perca durante a obra, a mais do que já tem, né? Então, depois da prancha de vigas, tanto a viga do baldrame, como a viga do primeiro pavimento e as vigas de cobertura, finaliza a obra com a plancha de forma, né, de cobertura para você saber onde é que vai cada posicionamento. Aqui a gente vê uma elaboração de ferragem, certo? Uma viga 17, a numeração da viga 17, 14 por 50, 12 centímetros de laje. O que é que está querendo dizer essa imagem aqui? Está querendo dizer que a laje ela vai ter que estar dentro da viga, ela vai ser concretada junto com a viga. Se eu coloquei 12 centímetros de laje, se eu tenho 12 centímetros de laje e 50 centímetros de viga, eu tenho que concretar 38 centímetros, tá? Para esses 12 centímetros aí eu deixar de espaço para poder entrar a laje e eu concretar depois junto com a viga. Só tem que ter cuidado na hora de concretar e fazer uma ligação do concreto novo com o antigo, passar algum tipo de produto, ter bastante preocupação com essa ancoragem. Então, depois das vigas, que detalha-se todas as vigas, também eu faço também, sempre mando também um resumo por viga. Vamos supor que eu quero saber quanto vai gastar naquela viga, então eu tenho toda uma metragem aqui, facilita na compra também do material. E aqui tem um resumo de aço, ó, por pavimento. Vamos supor, eu quero fazer todas as vigas do primeiro pavimento e também quero saber quanto é que eu vou gastar de vigotas, de negativo de vigota. Então, tem todo um resumo aqui de aço que facilita na compra do material. O resumo do material, uma obra, ela tem que estar muito bem alinhada com a execução. Então, se eu sei como vai ser a execução, eu consigo elaborar os projetos, fazer um resumo. Está tendo que ter menos, como é que eu posso dizer, ficar mais tranquilo em relação à mão de obra, porque o projeto ele tem que ser legível, né? Ele tem que ser executável. Além do detalhe, claro, também tem que fazer as vistorias, saber que está tudo sendo colocado correndo de acordo com o projeto. Então, foi isso que eu quis trazer para vocês, um pouco do que eu entrego e como é essa questão de metragem, como é que é o detalhe de um projeto estrutural. Então, esse é o passo a passo que eu sigo, que realmente é condizente com o que acontece na obra. Eu sempre tento chegar nos meus projetos em algo parecido com a obra, certo? Que a gente sabe que nunca chega a 100%, mas a parte de aço tem que ser bem rígido porque envolve a estabilidade, envolve a questão de durabilidade também da estrutura, beleza? Então é isso aí, curte, compartilha, não esquece de deixar o comentário aí para dar uma sugestão. Então, a gente está iniciando agora essa questão de vídeos, então a sua sugestão é imprescindível para a gente estar dando um segmento aqui legal no canal. Valeu!